Queridos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como essa semana foi uma semana gostosa, e tem uma razão para isso. Nós podemos estar indo em nossas igrejas aqui da região, convivendo com os irmãos, estando ali nas igrejas, compartilhando a palavra de Deus ali. E é muito gostoso quando a gente retorna e vê todas as pessoas. É lógico que nós não lembramos o nome de todos, mas sempre fica aquela lembrança dos rostos. Eu gravo muito o rosto, eu não gravo muito os nomes, às vezes eu esqueço até o nome dos netos, mas eu tenho essa facilidade de gravar os rostinhos de vocês. Então é muito gostoso a gente estar aqui na frente e ver vocês aí. Então essa semana foi uma semana de muita alegria, porque nós pudemos chegar, pudemos conviver, e hoje Deus assim nos deu um tempo muito gostoso ali em Serrania. E eu queria aqui também dizer que hoje pela manhã conheci mais um pastor, e tivemos o privilégio de sentar ali à mesa, conversar um pouquinho. Pastor Manuel, sua esposa Cida, é Cida, né? É missionária, é isso aí. E ali ouvir a história, né, de como Deus usou a vida deste homem para trazer uma igreja para essa cidade. E apesar de todas as dificuldades, Deus deu vitória. E eu queria dizer, pastor, foi uma honra, uma alegria muito grande poder conversar com o irmão. Me edificou muito a sua palavra hoje de manhã. Que Deus o abençoe. Quando nós ouvimos do Senhor o ano passado, Deus disse que este ano de 2023 seria um ano de muita graça, um ano onde o Senhor nos levaria a uma maturidade como corpo de Jesus Cristo. E isso por quê? Porque os tempos estão muito próximos. Jesus está voltando. Eu mal posso esperar. E eu espero que vocês estejam não descuidados da vida, mas estejam atentos aos sinais que Deus nos apresenta na sua palavra, porque todos os sinais já estão cumpridos. Então, Jesus disse que quando todos esses sinais fossem vistos, não passaria essa geração sem que as coisas que ele disse se cumpririam à risca. Então, nós estamos próximos disso. Jesus está voltando e nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que aqueles que amam a volta de Jesus Cristo se santificam. Então o nosso propósito nesta viagem não é pregar mensagens para a igreja no sentido de edificá-la, mas eu venho com a responsabilidade de anunciar a vocês um governo que Deus está dando para nós como igreja Ágape. E esse governo é que nós devemos nos santificar, que nós devemos aguardar a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa maturidade e a nossa perfeição ou aperfeiçoamento em Cristo Jesus é uma promessa, não é algo inatingível como alguns pensam. Não, porque se fosse assim, não haveria na palavra de Deus qualquer alusão ao fato de que a igreja de Jesus Cristo subirá imaculada, sem qualquer ruga. Isso significa perfeita. O que significa ser perfeito na visão bíblica? Perfeito significa ser completo, terminado. Por isso que a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até a volta de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui
para trazer uma direção em nossas igrejas. Eu já tenho, o mês passado, eu fui para o Nordeste, nas nossas igrejas, e visitamos ali cerca de 15 igrejas, e anunciamos essa palavra, trazendo unidade para esse corpo, e dizendo a esta igreja que é indivisível, é uma igreja que não tem igrejas, mas somos uma igreja que se reúne em várias partes do Brasil, dizendo aos irmãos desta igreja: aprontem-se, preparem-se, santifiquem-se, porque está próximo a vinda de Jesus. E quando nós estamos falando disso, nós entendemos que há uma chuva que Deus prometeu, e Ele inspirou o seu profeta Joel para nos falar sobre ela, a chuva serodia, que é aquela chuva que vem como que fora do tempo. E é esta chuva, vocês conhecem muito bem, vocês que trabalham na lavoura, que a chuva seródia, ela vem para quê? Para garantir a maturidade do fruto. Então essa chuva espiritual, ela vem para isso. E diz que quando essa chuva vier, ela vai atingir todos aqueles que amam o Senhor Deus em toda a face da terra. Pais voltarão suas atenções para os seus filhos, filhos vão voltar para os pais, casamentos vão começar a ter novo sentido, tudo vai ser maravilhoso para a glória de Deus. Então essa entrada no reino é um convite, mas é também alguma coisa que Deus promete. Por isso eu venho aqui no nome de Jesus dizer que nós temos um caminho, mas quando nós percorremos esse caminho, nós não vamos percorrer esse caminho 50%, nem 80%, nem 90%, mas nós vamos percorrer esse caminho todo, até chegar ao seu final. E qual é esse final, pastor? A estatura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem quer, diga glória a Deus. Porque quando nós olhamos para isso, nós nos deparamos com uma grande barreira. Qual é essa barreira? Nós não cremos que somos capazes disso. Nós estamos muito longe disso, pastor. Jesus era perfeito, Ele não tinha nenhuma falha, Ele não tinha nada. Mas eu quero lhe dizer que aonde você está é o lugar que Jesus vai te encontrar. E para onde Ele vai te levar é o lugar que Deus quer que você esteja. Por isso eu venho com essa palavra. Por isso eu venho aqui em nome de Jesus. Alguém perguntou: pastor, e como é que vai ser isso? Eu digo: meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você me diria se você fosse falar para mim de um lugar que você nunca esteve? Eu não conseguiria dizer como é. Eu disse: então, eu nunca estive lá, eu não alcancei essa estatura, eu só tenho uma promessa, mas eu quero dizer para você que nós vamos para lá. E quando nós chegarmos lá, nós saberemos. Nós temos talvez algumas perspectivas do que será. Nós temos alguns exemplos de homens que viveram isto, muito próximo disso, e nós sabemos, o próprio Jesus Cristo é o exemplo de tudo isso. Ele disse que se nós, quando chegássemos à estatura dele, nós faríamos as mesmíssimas obras que ele faz, com a mesma dimensão, com o mesmo poder. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é um lugar muito lindo, é um lugar maravilhoso, e nós estamos indo para lá. Nós vamos chegar lá, não porque o pastor está dizendo, mas é porque a palavra de Deus nos ensina isso. Então eu quero, em poucos minutos, eu vou tentar condensar aqui, para que a gente possa sair daqui. Eu fiquei muito feliz, hoje pela manhã uma irmã estava compartilhando de um dos nossos irmãos ali de Divisa Nova, e ele disse assim: eu estou entendendo, e aquilo me trouxe muita alegria.
Olha, irmãos, se eu sair por aquela porta e você falar isso, eu estou entendendo, isso me deu alegria, eu sou o homem mais feliz da terra. Eu acho que eu cumpri meu papel. Eu não tenho poder. Nenhum pastor tem poder para fazer isso. Mas Deus nos autorizou a pregar isso. E a pregação do Evangelho, a pregação ela visa levar a pessoa a crer. Para quê? Porque no momento que você crê, o Espírito Santo começa a agir. E quando ele começa a agir, ele faz o que a palavra dele diz que ele faz. E então ele vai nos livrar dessas coisas. Ele vai nos levar a essa estatura. E cada dia será uma novidade de vida. Cada dia. Deus vai nos abençoar. Paulo afirmou em Filipenses capítulo 3, versículo de 12 a 16. Ele diz o seguinte: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. O que é que ele disse que não tinha alcançado e obtido ainda? Perfeição. Ou seja, a palavra perfeição é a palavra grega teleio, e eu vou trabalhar um pouquinho esse termo para que nós possamos entender do que a Bíblia está falando. Ela está dizendo aqui, essa palavra diz tornar perfeito ou completar. Amém? É isso, executar completamente, efetuar, finalizar, levar até o fim. Este é o sentido da palavra perfeito. Ele disse, não que eu tenha alcançado isso, não que eu tenha chegado ao fim de tudo isso. Então, nós temos que ter essa mentalidade em nós. Não que eu ainda cheguei, não que eu ainda esteja completo, não que eu ainda esteja totalmente terminado na obra que o Espírito está fazendo em mim. Mas, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, mas eu prossigo. Diga para o teu irmão assim, prossiga, meu irmão. Eu estou dizendo de um caminho. Eu estou dizendo de um lugar que você está para outro que Deus vai te dar. Isso é um caminho, espiritualmente falando. Ele disse, não que eu tenha conseguido isto, mas eu prossigo para conquistar, veja bem, aquilo para o qual também eu fui conquistado por Jesus. Quando eu vejo essa palavra, ela soa dentro de mim uma esperança. Por quê? Porque eu fui conquistado por Ele, mas eu não fui conquistado por Ele para ficar do jeito que eu sou. Eu fui conquistado com Ele para ser o que Ele quer que eu seja. E isso me dá muita esperança, e aquela esperança de uma glória diferente, que amanhã o dia será melhor do que hoje, de que amanhã eu terei coisas mais lindas, eu vou contar com a ajuda dEle, Ele vai estar ao meu lado, e Ele de fato é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Ele está falando de quê? De perfeição. Ele diz assim, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o teu alvo? Qual era o alvo de Paulo? Qual é o alvo da igreja? Qual é o meu alvo? Qual é o teu alvo? O teu alvo é conquistar a plenitude. É uma promessa divina. Mas nós não podemos fazer como aqueles que foram lá no deserto, que tiveram uma promessa de conquistar a terra santa, e eles não conquistaram porque não creram. Então eu venho aqui em nome de Jesus dizer para vocês que vocês depositem fé na palavra de Deus, creiam nessa promessa, porque aquele que crê verá o que Deus está dizendo nessa palavra. O teu chamado é esse, você está sendo chamado para a santidade, você está sendo chamado para uma estatura maior do que você está sendo agora ajudado pelo Espírito Santo a conquistar a sua maioridade espiritual, para que você dê fruto, e o fruto que você produza permaneça para a glória de Deus. Então ele diz assim, eu prossigo para o alvo,
para o prêmio da sabedoria, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, você foi chamado para ser como Jesus é. Uau! Nós fomos chamados para isso. Paulo sabia disso. E Paulo escreveu isso para o nosso bem, para que eu e você, que somos a geração, escutem, eu já vi muita gente dizer assim: Paulo era Paulo. Imagina, eu sou eu. Quando Hebreus fala da galeria dos homens da fé, a gente vai ouvindo cada um ali, a gente vai entrando debaixo da cadeira. Meu Deus, que homens foram esses? E nos esquecemos que a tônica do livro de Hebreus não é mostrar grandes homens, mas é mostrar o que a fé de Deus fez através desses homens. E sabe qual é a mensagem central de Hebreus? A mensagem é essa: que assim como Deus imputou fé em Abraão para que ele pudesse ser pai de nações, Deus vai imputar fé para que você vença o mundo. Esta é a mensagem que nós estamos dizendo. Porque eu digo a vocês: Abraão, Moisés, Isaque, Jacó, Pedro, Paulo, todos esses grandes homens, todos aqueles que foram degolados por amor a Deus, aqueles que foram estraçalhados dentro das arenas por amor a Deus, todos eles hoje compõem o que o livro de Hebreus diz, uma nuvem de testemunhas, mas eles olham para nós, eles são uma testemunha de que o nosso Deus é poderoso para vencer qualquer época, qualquer estação, qualquer coisa. Então veja, eles são uma geração que compõe uma nuvem de testemunhas, mas nós somos a geração nas quais Deus vai cumprir seus últimos momentos. Por isso a igreja, ela está no lugar de excelente posição, e nós temos que nos posicionar, porque Deus não tem ninguém além de nós, a geração que está viva para manifestar essa palavra, e nós precisamos nos preparar para isso. Todo caminho possui indicadores. Eu me lembro quando eu estava tirando o meu brevet. Então você chega no momento que eles falam que é o momento de solo. Quando você entra naquele aviãozinho, aquele teco-teco, e você olha para o banco do lado e não vê aquele instrutor mais ali, você só ouve as palavras que ele diz: cuidado, duas coisas, confie nos instrumentos e não entre em nuvem. Agora eu te vejo aqui, pode ir, e você tem que voar aquele negócio com poucas horas aí de treino. E quando eu fui fazer o meu primeiro solo, que era um solo de longa distância, eu tive que trabalhar todo um plano de voo, porque você, quando levanta voo, você tem que dizer para os controladores de voos aonde você está indo, para que eles possam computar o teu voo, porque se houver alguma coisa, eles vão te ajudar. Então eu fiz tudo isso. Aí cada lugar você vai vendo, lá de cima você tem o seu mapa de voo, e ali tem os locais, que chamamos os pontos de checagem. Então você pode escolher um lago, você pode escolher uma estrada, você pode escolher o que for, e você faz um círculo ali. Então na aviação é assim: você sobe, você tem um tempo, e você sabe que daqui a 15 minutos você tem que ver esse primeiro pontinho aqui que você diz. Então está ali o lago, estou bem, vou à frente. Daqui a pouco você vê o outro ponto, e assim você vai. E eu me lembro que no meu primeiro, eu confundi, eu não vi que a estrada, ela fazia assim, ó, uma para lá e outra para cá, e eu agora vou seguir qual? E quando eu segui a errada, irmãos, eu me perdi todinho. E aí eu liguei, eu sozinho dentro daquele negócio, eu liguei, e a pessoa diz assim: você está onde? Eu digo: se eu soubesse eu não estaria ligando, eu estava nervoso. Eu digo: eu não sei onde eu estou. Ele fala: não, a primeira coisa, não se apavore. Eu digo: não, eu estou só nervoso, por enquanto.
Ele disse: você vê algum lugar que você possa aterrissar? Eu digo: eu vejo uma pista de pouso ali. Ele disse: então não saia daí, preste atenção, não saia daí até que nós saibamos onde você está. E eu fiquei rodando ali, eu e os urubus. Agora ele disse: eu não posso te ver no meu radar, eu vou te mandar para uma outra cidade. E ali aquela cidade também não me via no radar, me mandaram para uma base aérea. A base aérea também não me viu no lugar. Eles me mandaram para Washington. E aí Washington, ela disse: nós estamos vendo o seu avião aqui no nosso radar. Aí eu disse: graças a Deus. Aí diz assim, olha só como é interessante, diz assim: esquece o teu plano de viagem. Ligue o seu rádio na frequência tal. Eu liguei lá. Ele disse: a partir de agora, siga as nossas instruções e você chegará no ponto certo. E aí eu descansei. Foi o voo mais gostoso que eu tive. Só ali, ó, olhando. E eles me dizendo: pode ir. Aí, olha, 30 graus à sua direita, tem um jato passando. Eu digo: ele está ali. Ia. Até que ele disse assim: você deve estar vendo o aeroporto do seu destino. E eu disse: eu só vou dizer quando eu estiver em cima dele. E aí eu disse para eles: agora eu estou vendo. Eles disseram: então boa aterrissagem, e qualquer coisa nos avise. De Washington, eles me levaram para o aeroporto, e eu vendo tudo, não sabia onde eu estava. A nossa visão é assim espiritual, nós não sabemos onde estamos. E muitas vezes Deus vai dizer: desliga o teu estado pessoal, para que você possa seguir as instruções daquele que te chamou. Porque Ele vai te levar, e pode ter certeza que quando você chegar no ponto que Ele te levar, é o ponto da tua maturidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai te fazer conhecer Jesus. Ele vai trazer revelações gloriosas sobre o Pai, sobre o Filho, e você vai entender a Bíblia, e a Bíblia vai saltar para dentro de você, e você vai ter o poder do Espírito Santo para vencer todo e qualquer obstáculo, porque Deus quer te levar para o lugar do teu chamado, para o alvo do teu chamado, que é a estatura de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O caminho para a plenitude e a maturidade plena tem seus indicadores ou manifestações também. A entrada no reino de Deus segue-se por um caminho estreito e único. Vocês já viram aquele texto assim: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à salvação, porque não há um outro caminho, só Jesus Cristo é o caminho. Só Jesus. Eu quero dizer para vocês: não deem ouvidos a qualquer mensagem que diga que a palavra de Deus está descontextualizada. Não ouçam. Não é a palavra de Deus que está descontextualizada, é o mundo que se afastou da palavra de Deus e está imerso em grandes trevas e grandes mentiras. Mas nós temos a luz de Cristo em nós, o farol, porque Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meus queridos, se nós seguirmos esta palavra, nós estaremos no lugar santo, nós estaremos no lugar da bênção, nós estaremos no lugar seguro. Então, quando você não ouve a voz do Espírito Santo para te dizer alguma direção, coloque os seus olhos na palavra e fique nela, porque em breve Deus vai pegar na sua mão e vai fazer você ter a vitória, porque Ele garante que essa palavra é viva e eficaz. Aleluia. Pois é desta maneira, diz a palavra de Deus em 2 Pedro, e eu queria que você abrisse em 2 Pedro capítulo 1, versículo 11, rapidinho. Ele diz: pois é desta maneira. Então veja, quando você diz é desta maneira, se eu dissesse assim: olha, se eu vou chegar
numa sala ali em cima, eu diria para vocês: desta maneira você vai chegar ali. Então você vai subir por esse degrau, você vai vir aqui, você vai descer aquele, vai entrar por aquela porta. Porque se você for em qualquer outra direção, você não vai chegar no lugar que é para se chegar. Estão entendendo? Porque o caminho é estreito, o caminho de salvação é Jesus, o caminho de salvação é o caminho da palavra. Você não pode sair dessa palavra, você não pode deixar essa palavra, você tem que crer nessa palavra, você tem que perseverar nessa palavra, porque ela é a única coisa que nós possuímos que pode dizer: é o Espírito Santo trabalhando em nós, porque o Espírito Santo e a palavra são um. E eu digo para vocês, o Espírito Santo nunca vai fazer alguma coisa contrário ao que Deus colocou nessa palavra. Eu nunca me esqueço, nós tínhamos uma pessoa em nossa igreja, e ele pediu que eu fosse visitá-lo, e eu fui. E quando cheguei, é um advogado, e quando eu cheguei no escritório dele, um escritório bonito, ele disse: sabe, pastor, eu estava meditando hoje de manhã, e foi muito edificante. Eu disse: amém. E ele disse: e hoje, Senhor, o Espírito Santo falou comigo. Eu digo: que bênção. Ele disse: o Espírito Santo disse que eu tenho que deixar minha mulher. Eu digo: irmão, como? É, pastor, a coisa está muito difícil, eu não consigo me entrosar com ela, eu não consigo ter paz com ela. E orando, Deus disse que me chamou para a paz. E se eu não tenho paz com ela, então Deus estaria me liberando para isso. Eu falei: essa palavra não vem de Deus, essa palavra vem de Satanás. E ele ficou muito bravo. Ele disse: o senhor já foi divorciado alguma vez? Eu disse: não, graças a Deus não. Nunca fui divorciado. Ele disse: então você não tem capacidade para me ensinar, porque como você vai me instruir se você nunca foi divorciado? Eu disse: que então, meu irmão, procure um pastor que foi divorciado e rápido, porque você está bem próximo de uma catástrofe. Ele falou: tem mais uma coisa. Eu disse: pois não. Ele disse: eu dou o dízimo, e a partir de hoje não vou dar mais o dízimo na sua igreja. Eu digo: não, senhor, não, isso aí eu não aceito. Não aceito, não. Eu que vou dizer para o senhor: a partir de hoje, seu dízimo não é bem-vindo mais na igreja. Nem que você traga o seu cheque, eu aceito. E esse homem foi. E esse homem passou uma experiência muito difícil, porque ele tinha se engraçado com uma mulher numa academia, e foi para o Rio de Janeiro. E quando ele desceu lá no Rio de Janeiro, foi fazer um mergulho, e quase morreu lá. E quando ele ia subindo desesperado, e o guia segurando nas pernas dele para ele não subir, para não morrer, uma coisa só vinha na mente dele: eu pequei e vou voltar para minha mulher. Voltou para ela, reconciliou-se com ela, e hoje estão juntos. O Espírito Santo não vai dar instruções como essa. O Espírito Santo, ele vela pela palavra, ele guarda a palavra, ele fala e usa a palavra. Você não pode extinguir o Espírito, você não pode entristecer o Espírito, saindo fora daquilo que a bússola dele te manda fazer. Escute, primeiro você crê na palavra e você se encontra com a presença gloriosa dele, mas quando levados pelos nossos sentimentos carnais, nossos sentimentos e desejos que são contrários a Deus, nós começamos a praticar coisas, nós extinguimos o Espírito. Ele vai se recolher, ele vai começar a interceder, ele vai começar a interceder com gemidos inexprimíveis por você, mas essa é a característica de Deus. Se você escolher servir a criatura, ele vai deixar você ir, e você vai para um lugar de lamaçal, como um filho pródigo, deixando o pai com toda a sua riqueza, com toda a sua herança, foi gastá-la com pessoas no mundo, divertindo-se, e o final dele foi comendo bolotas de porcos. Não é tempo de você fazer isso. Não é tempo de vocês correrem atrás de notícias. Não é tempo de vocês começarem a ver o mundo da forma como está se pintando. Você pode ser o que você quiser,
Você pode fazer o que você quiser. E aí o inimigo tem trabalhado nas nossas leis para que isso sejam leis, nos obrigando a dizer sim para aquilo que é mal, quando nós fomos chamados para ser testemunhas da verdade. Então, igreja, prepare-se. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai nos dar um caminho fácil, mas eu estou lhe dizendo que Ele vai nos dar um caminho de vitória. Um caminho fácil nunca será, mas um caminho de vitória é garantido, porque se tirarem a minha vida, se tirarem todos os privilégios que eu tenho, e eu morrer para esse mundo, os meus olhos se abrirão nos braços de Jesus Cristo. Então não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos nós somos filhos da glória, e nós, como filhos da glória, não fomos preparados para sofrer neste mundo, nós fomos preparados para gozar a presença do Pai junto com Ele. Por isso nós estamos aqui essa semana para dizer para vocês que Deus vai levar vocês a uma estatura, mas não pensem que serão todos, somente aqueles que amam a Deus é que verão a glória de Deus. Então eu venho dizer para vocês que o ponto inicial é amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo. Você precisa amar a Deus com todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, porque para esses está reservado uma palavra muito linda e maravilhosa. Para esses a Bíblia diz, coisas que você nunca viu, coisas que nunca entraram nos teus olhos, nunca entraram pelos teus ouvidos, que homem do mundo jamais viu, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. A Bíblia diz em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia. É coisa maravilhosa. Não é ver para crer, é crer para ver. Estava falando com meu amigo, a partir de hoje sou meu amigo, e ele estava dizendo, sabe, pastor, eu fiquei numa situação muito difícil, mas eu via que Deus havia me dado um chamado, e sem nada, eu persisti, só vendo a promessa e a palavra, e hoje Deus o colocou num lugar de vitória. Há momentos que vai ser assim, você não vai ver nada, você não vai ver mudança, você não vai ver nada, e Deus diz assim, continue, persevere, persevere, persevere. Por quê? Porque quem persevera em Cristo Jesus terá a sua vitória. Essa palavra, porque o fim da lei é Cristo, essa palavra fim significa estabelecer um ponto definitivo, objetivo. Ou seja, é o término, o limite no qual você deixa de ser para ser outra coisa, para que você possa sempre chegar ao fim de um ato ou um estado, mas não do fim de um período de tempo. Isso significa que Deus está trabalhando na tua vida e você será aquilo que a palavra de Deus diz que será. Minha mulher, ela gosta de fazer ponto cruz. Aliás, diz ela que gostava. Eu acho que ela ainda sabe fazer. Então ela fazia os quadrinhos para a família. E eu tenho um texto que eu gosto muito, eu pedi para ela um dia fazer para mim. Faz um quadrinho assim para mim. Aquele texto, Isaías capítulo 56, 3, que diz assim: assim como a chuva cai no solo, e rega o solo, e rega a semente, para dar fruto àqueles a quem a semeou, assim também será a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, sem que ela produza em vocês aquilo para qual eu a designei. E se Deus me ungiu para fazer a vocês esta palavra, ela não vai voltar para o Senhor vazia. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito. Deus nos escreveu esse propósito. Nós fomos chamados para alcançar a maturidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu não vejo que o Espírito Santo voltará para o céu, que a palavra
palavra dele enviada com algo ainda por completar. Não, senhores, ele vai terminar a obra para a qual o Senhor Deus o colocou em nossos corações. E ele vai levar uma igreja imaculada, uma igreja sem ruga, uma igreja perfeita, adornada para o seu noivo. Então a esperança é muito grande, a expectativa é muito grande, mas você, pastor, como é que você garante isso? Ei, eu não posso garantir eu de mim mesmo, mas eu posso lhe dizer que o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Então essa palavra expressa isso. E eu vou sumarizar agora, eu vou tentar trazer vocês para o desfecho disso, para que nós possamos apenas ficar com hoje uma visão. Nós não vamos entender tudo ainda, mas durante esse ano, Deus vai usar o seu pastor, os nossos pastores, para trazer revelações que você e eu vamos poder seguir. Um dia eu falava com um homem espírita, e ele era muito inteligente, um homem muito bom, um homem caridoso, e nós conversamos, e ele sempre resistindo à questão do Espírito Santo. E quando chegou num determinado momento, eu disse para ele assim: está escrito, e eu li na palavra de Deus, a unção que está em vocês ensina, e não há necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção que vocês têm é verdadeira, e ela pode e sabe te ensinar. Aí eu disse: está vendo? Esse é o Espírito Santo. Ele disse: tá bom, pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você me responder essa pergunta, eu aceito Jesus. Mas se você não me responder, eu vou embora daqui sem aceitá-lo. E eu digo: o senhor vai jogar isso nas minhas costas? Pode dizer. E a pergunta foi essa: pastor, o senhor disse que a Bíblia diz que o Espírito Santo é a unção que está em nós, certo? E que a unção ensina, certo? Certo. E que não há necessidade de ninguém vos ensinar, certo? Eu disse: certo. Ele disse: então o que o senhor vai fazer no púlpito? Eu disse: socorro Espírito Santo, socorro Deus. Eu só rindo e gritando por dentro. Eu disse: moço, escute bem o que eu vou lhe dizer. A unção que está no meu povo, que Deus me deu para pastorear, diz para eles que certas coisas e governo só vão ser dadas pelo pastor. E eles, sabendo disso e aprendendo isso com a unção de Deus que está neles, eles vêm à igreja para me ouvir, dar os governos que Deus tem para eles e as palavras que eles necessitam. E você não tem o Espírito Santo para dizer isso, você não vem à igreja, mas os demais vêm. E quando eles ouvem do Senhor, completa-se aquilo que Deus quer completar na vida deles. E ele disse: pois não, pastor, vamos orar, eu quero receber Jesus. Há uma unção. E como eu disse no início, o caminho dessa perfeição, ela possui pontos de checagem, e vocês vão fazer como lição de casa, porque eu não vou ler agora, meu tempo já encerrou, mas como lição de casa, leiam 2 Pedro capítulo 1, e vocês vão poder entender, porque eu creio que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento, quando você vê aquela lista de coisas que ele diz, com a fé a virtude, com a virtude a perseverança, com a perseverança você vai ter a virtude, agora me fugiu aqui, e você vai chegar até o amor, a fraternidade, está lá tudo listadinho, e você vai ver, faça uma checagem, para ver se sua vida apresenta essas coisas. Se não apresenta essas coisas, é porque você está ainda aquém disto. Ajoelhe-se diante de Deus e diga: Espírito Santo, me leva o caminho todo, me leva à estatura dele. Eu estou aqui, eu quero fazer a vontade do Pai. Ele vai abençoar vocês. Pedro afirmou isto, e eu quero concluir que nesta estrada, esse caminho para a estatura dele, esse caminho para a perfeição, vai demandar de nós
muita perseverança, muito amor. Vocês vão entender que durante o tempo em que nós estivermos caminhando juntos para lá, Deus vai mostrar para vocês o sentido da congregação, o que vocês representam um para o outro, e como corpo, ele produz seu próprio aumento. Escutem, eu estava falando com o pastor, e eu estava dentro do meu coração já me alegrando, porque o pastor está falando que aqui está havendo um culto de segunda-feira, e os dons do Espírito Santo estão começando a se desenvolver. Vai acontecer isso com maior intensidade em todas as nossas igrejas. Sabe por quê? Porque os dons do Espírito Santo é a forma como o Espírito Santo usa o corpo para edificação mútua. Nós vamos deixar de ficar parados, nós não vamos ficar trocando a igreja por qualquer outra coisa. Nós vamos entender que nós vamos estar aqui, vão ser cultos avivados, cultos cheios da glória. Vai levantar pessoas aqui com palavras de conhecimento, e Deus vai curar alguém, Deus vai libertar outras pessoas. Você vai entrar por aquela porta e alguém vai ser tocado pelo Espírito Santo, e ele vai dizer: assim diz o Senhor. E quando diz assim diz o Senhor, você vai sentir o impacto dessa verdade. E você vai ser transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Mas isso passa por vocês, isso passa pelo coração nosso, passa pela nossa boca. Nós vamos ter que entender o sentido de perdão. Nós vamos ter que entender que nós precisamos perdoar e ser perdoados. Nós temos que olhar para frente, não olhar para trás. Nós vamos entender o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Há muitas coisas que o Espírito Santo vai fazer, mas aguardem, porque Ele é uma pessoa organizada, e Ele sabe glorificar o Filho na vida de cada um de vocês. E eu digo e saio daqui hoje à noite dizendo para vocês o seguinte: vamos todos estarmos unidos. Vamos fazer como os nossos irmãos lá do passado fizeram, lá no dia de Pentecostes, 120. Mas havia alguma coisa importante ali para que a glória de Deus se manifestasse e o Espírito Santo descesse como língua de fogo sobre eles. Eles estavam ali no mesmo coração e no mesmo pensamento. A unidade é o lugar da manifestação da glória de Deus. Então nós precisamos, como diz a palavra, acima de tudo, esforçarmos para que haja unidade entre nós, sabendo que na unidade Deus se manifesta com poder. E assim, igreja, nós vamos crescer. Eu vou pedir para que o pessoal do louvor venha aqui. E pastor Maurício, eu vou fazer aqui hoje à noite o que eu fiz nas outras igrejas, porque eu creio que foi isso uma tarefa que Deus me deu, de orar. Deus disse: ore por eles. Deixa eu mostrar uma coisa para você a respeito da oração enquanto eles estão vindo. Por que orar? A oração, ela tem duas coisas muito importantes. Primeiro, você fala com Deus movido pelo Espírito Santo. E quando você ora a Deus e Ele responde, você faz conhecido das pessoas o que Deus vai fazer e agir. Deu para entender? Então esse é o propósito da oração. Nós vamos orar por vocês, nós vamos interceder por vocês, mas ao mesmo tempo vocês vão ficar entendendo e esperando e aguardando essa obra que está sendo dita pela palavra dEle. E assim vocês vão ver Deus se manifestar na vida de vocês. Agora, eu disse para vocês, e vou repetir, essa bênção gloriosa do crescimento e da maturidade é para os que amam a Deus. Tem pessoas que dizem assim: estou muito bem aqui. Então, tudo bem. Se você acha que está muito bem aí, ok. Mas se você está hoje aqui dizendo: não estou não, pastor, eu quero esse caminho, eu quero alcançar isso aqui, eu creio na palavra de Deus, e eu vou derramar meu coração na presença dEle. Eu vou pedir ao Espírito Santo que vai fazer isso na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo me guie, me guarde, me conduza à estatura do meu mestre. Porque todos aqueles que forem como Jesus, que forem perfeitos, serão como Ele. E se você deseja isso hoje à noite, como um ato de fé,
e de submissão a Deus, eu peço, por favor, que vocês saiam dos seus lugares e venham aqui à frente, porque nós vamos orar e vamos pedir a Deus que faça isso na tua vida. Pode vir, aqueles que assim desejarem. Eu peço que vocês venham mais para frente possível, para que temos lugar para todos que desejam. Aleluia, glória a Deus. Estava pregando uma certa ocasião em nossa igreja, e eu disse: Deus é um Deus de milagres, e quando Deus fala e nós abençoamos em nome de Jesus, você pega essa bênção. E eu vi que naquele momento havia um homem lá que fez assim, ó, estranho. Depois ele veio dar o testemunho. Ele disse o seguinte: quando o pastor falou aquilo, e ele disse que quando Deus abençoa, nós temos que pegar a bênção. Ele disse: eu estava com um canal inflamado, meus dentes estavam doendo aquela noite, e eu tinha uma cirurgia para o dia seguinte, e eu peguei aquele negócio, aquela bênção de Deus, eu bochechei com ela, e quando ele foi no dia seguinte, não precisou fazer mais nada no canal dele. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos resistentes, mas eu digo para vocês que quando nós cremos naqueles que Deus levanta para falar a palavra dele, nós recebemos o galardão daquilo que está sendo dito. Então, por isso que eu estou dando essa oportunidade para vocês, porque foi assim que Deus instruiu. E eu não estou fazendo uma coisa minha, eu estou fazendo o que Ele pediu. Eu não sei o que vai acontecer com você, mas eu posso lhe dizer que alguma coisa vai acontecer. Então é isso. E agora eu quero orar por vocês que estão aqui na frente. Pai, no nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos para esses que aqui estão, esses que entenderam a sua palavra, esses, ó Deus, que não somente entenderam, mas creram. E, ó Deus, o fato deles saírem daquela cadeira e virem aqui à frente é um passo de fé, dizendo: eu quero, Senhor. Então eu te peço agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor não deixe eles voltar da mesma forma que vieram, mas que comece agora, no nome de Jesus, uma obra especial na vida deles. Que agora, Deus, a tua palavra se cumpra na vida deles. Ó Deus, seja ativada essa fé gloriosa no espírito deles, para que eles alcancem a estatura do teu Filho glorioso. Pai, no nome de Jesus, honra a tua palavra neles, Pai, e que nesta noite eles, ó Deus, não olhem para os teus benefícios, mas ele olhe para ti, que é Salvador das nossas vidas. E, ó Deus, que eles sejam galardoados pela fé que eles exercem em ti agora, tendo mudanças de vida. Então, Pai, vem agora com teu poder santo e começa a fazer essa obra naqueles que têm resistência em sua mente. Quebra toda a resistência naqueles que têm enfermidade nos seus corpos. Quebra as enfermidades agora, em nome de Jesus Cristo. Saia toda enfermidade, saia toda doença, Pai. Aqueles que estão quebrados na alma, feridos na alma, traz tua cura, em nome de Jesus Cristo. Deus, liberta o teu povo, faz uma obra no teu povo, enche o teu povo com a tua glória santa. Eu te peço no nome glorioso de Jesus, e abençoo as tuas ovelhas, Pai, no teu nome santo. Recebam e recebam a unção do Todo-Poderoso para uma vida de vitória, em nome de Jesus. Aleluia, amém e amém. Que Deus abençoe. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Eu creio
Eu não posso afirmar aqui quem é, mas eu creio que Deus tocou alguém que estava com dor, mas não tem mais dor. Pode checar aí. Você que tinha dor e agora não está sentindo, checa se tem. Pode checar. E se você não está com mais dor e você estava com dor, levante sua mão para nós podermos ver alguém aqui que estava assim. Tem alguém com dor que não passou? Tem alguém aqui com vocês com alguma dor que não passou? Levante sua mão, eu quero orar por você agora. Vocês duas, vocês três, vocês quatro. Então, não sei se vocês podem colocar a sua mão no local da dor, mas se você puder, coloque. Amém? Coloque aí. Pai, o teu evangelho é poder. E agora, nesse momento, nós tomamos autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu digo agora, cura essas mulheres agora, Pai. Tira toda dor agora, em nome de Jesus. E que elas possam, ó Deus, ter o testemunho de que o Senhor me tocou, o Senhor me curou, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade sai agora, dor de cabeça, sai agora, dores no joelho, cessem agora, dores nos ombros, cesse agora, dores na lombar, cesse agora, em nome de Jesus. Agora olhem para mim, você que não podia mexer, mexa e veja se já passou. Sua dor passou? Não tem mais? E a sua? Glória a Deus. E a senhora? Sua dor de cabeça foi? Não tem mais? Louvado seja o Senhor. E seu joelho? Tá bem? Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem crê que Deus vai dar essa vitória, diga aleluia, bem alto. Glória a Deus, eu também creio. Vocês podem voltar para os seus lugares e vamos caminhar juntos esse ano, em nome de Jesus. Já penso? Aleluia. Pastor Maurício já disse, já ora e dá bênção apostólica. Aleluia, queridos. Eu quero agradecer a forma muito carinhosa como vocês sempre nos recebem. E que Jesus Cristo lhe abençoe e que Ele guarde. Eu peço que vocês fiquem de pé e nós vamos orar encerrando esse culto. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, pela comunhão com os santos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua ação na vida deles. E agora, Pai, que nesse nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus, a Tua comunhão e a Tua paz guarde os corações do Teu povo. Que a Tua unção que quebra todo jugo esteja, ó Deus, agora quebrando tudo aquilo que o inimigo tem colocado na vida deles, e que vocês recebam a gloriosa paz do Senhor Jesus, que o conforto do Espírito Santo, a glória do Pai esteja em vocês. Eu oro e os abençoo no nome glorioso de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe, queridos. Glória a Deus. Lembrando os irmãos que amanhã, 8 horas, nós continuamos a nossa jornada de oração. Ela vai acontecer às 8 horas aqui no prédio, tá? Tá certo? Para aqueles que estão vindo, aqueles que desejam vir, todos são convidados, 20 horas, ok? Deus abençoe, irmãos. Semana de vitória. Sim.